Como utilizar a jornada do herói dentro do seu treinamento? Se você quiser saber sobre isso, então fica aqui comigo. Olá, eu sou Marcelo Lima, treinador de inteligência emocional, e nesse vídeo eu quero falar com você sobre dois pontos importantes em relação a esse tema. O primeiro ponto é: qual que é o propósito de se utilizar a jornada do herói dentro de um treinamento? E o segundo ponto é: qual é a melhor forma de fazer isso no treinamento? O primeiro ponto é o seguinte: você sabe que nos filmes, no modo geral, eles utilizam a estrutura da jornada do herói. Os principais filmes de heróis, os filmes que mais impactam todos nós, eles têm todas as etapas da jornada do herói. E a jornada do herói ela foi desenvolvida por Joseph Campbell com 12 etapas. E eles procuram ser fiel com essas 12 etapas. E por que eles utilizam dessa forma? Porque é uma maneira de fazer com que você, ao assistir o filme, você se conecte ao máximo com o protagonista. Joseph Campbell, ele desenvolveu 12 etapas. Se você se conecta com 10 das 12, você vai gostar mais do filme do que aquela pessoa que se conectou 5 etapas das 12. E num treinamento, não é diferente. A gente quer fazer com que o seu aluno, com que o treinando, ele tenha uma conexão com tudo aquilo que você está falando. Se você utilizar da jornada do herói, e a jornada do herói, ela a princípio, como que ela vai se colocar à frente do seu treinando? Ela vai vir como se fosse uma metáfora. Veja que no filme é uma metáfora, o filme é uma história. Só que à medida que você vai assistindo o filme, você vai se conectando com o protagonista e você se vê dentro do filme. Dentro do treinamento, o objetivo é esse. A princípio, a jornada do herói ela vem como uma história paralela e que você vai fazendo com o seu treinando aos poucos se conectar. E mais importante, no filme isso não acontece, mas no treinamento você tem essa possibilidade. Você pode pegar e fazer com que o treinando traga a sua própria história encaixada nas etapas da jornada do herói. Porque todos nós temos a jornada do herói dentro da nossa vida. Talvez a gente não tenha todas as etapas, mas a maioria de nós tem todas as etapas. Às vezes, não é uma única história com todas as etapas. Às vezes você tem uma história com algumas etapas, outra história com outras etapas, outra história com outras etapas, e está tudo certo. O importante é que você consiga fazer com que o seu treinando ele se conecte com cada etapa e linkando cada etapa com a sua vida. A possibilidade do seu treinando perceber que existe verdadeiramente um herói dentro dele. E o objetivo maior é a gente estimular com que esse gigante interior dentro do seu treinando, ele saia, e quando ele sai, o seu treinando vai ficar empoderado. Esse é o propósito de se utilizar a jornada do herói, seja no filme, seja no treinamento. Agora, qual é a melhor forma? Como que a gente pode fazer dentro de um treinamento? O filme, por exemplo, ele é muito dinâmico e ele tem uma duração aproximadamente de 2 horas para poder contar toda uma história com as 12 etapas. Dentro de um treinamento, o treinamento ele não é tão dinâmico, ainda mais que o seu aluno ele vai ter que se conectar pausadamente com cada etapa. Imagina você trazer para o seu aluno 12 etapas, vai ficar muito extenso e cansativo. Não é uma formação de jornada do herói, você está aplicando uma vivência da jornada do herói. Então, quanto mais objetivo essa atividade for, quanto mais clara, assertiva, rápida, prática essa dinâmica for, melhor para o seu treinando e não vai ficar cansativo. O que a gente faz? Em vez de a gente utilizar as 12 etapas, a gente compactou em 7 etapas da jornada do herói. Eu vou explicar para você agora quais são essas 7 etapas. Então vem comigo aqui, ó, na tela aqui da televisão. A primeira etapa, a gente considera que a etapa que é o chamado. É quando o herói, ele recebe um chamado, alguma coisa que fala assim, olha,
estão precisando de você. Você precisa sair desse seu mundo normal e vir fazer algo extraordinário, algo incrível. E muitas vezes a pessoa ela resiste para atender esse chamado. Na maioria das vezes existe a resistência, não quer fazer, tá certo? Mas tem um chamado, alguma coisa que fala assim, olha, agora é a hora, vamos lá, que tem que acontecer. 2, o que vai acontecer? Vai aparecer o que nós chamamos de o portal. Dentro desse o portal, a gente junta algumas das outras etapas, como são 12 compactadas em 7, aqui acontecem 2 partes em uma única parte. Lá das 12 tem 2, aqui tem uma, que é o encontro com o mentor, tá certo? Ele se encontra com o mentor e a partir desse encontro do mentor, o herói, ele toma uma decisão. O chamado, ele meio que força o herói, olha, cara, vai ou vai, não tem o que fazer, que é a primeira etapa. Na segunda etapa, aqui no portal, ele toma a decisão. Ele se encontra com o mentor conversa com ele e ele toma a decisão. Depois, no final da explicação dessas 7 etapas, eu vou pegar um filme e vou mostrar para você como que o filme ele é trabalhado dentro dessas 7 etapas, só para você poder entender. Terceiro, os inimigos. Nessa hora, a gente faz com que os alunos eles se conectem com os seus inimigos. Quais são os inimigos? São os inimigos internos e os inimigos externos. Situações, pessoas, tudo aquilo que possa atrapalhar o seu aluno ou que atrapalhou dentro da jornada dele, dentro da história dele, que atrapalhou o seu aluno de conseguir fazer aquilo que ele almejava conquistar. Recapitulando, primeiro, ele tem um chamado, depois ele tem um portal que ele se encontra com o mentor e ele toma uma decisão e aí ele vai, e então ele vai encontrar os inimigos, tanto os internos quanto os externos. 4, ele vai encontrar também os guardiões. Quem são os guardiões? São aquelas pessoas que estão com o herói, aconteça o que acontecer, de forma incondicional estarão do lado dele, segurando nas mãos e caminhando junto em direção ao objetivo. Então, quem são os guardiões? Aquelas pessoas que amam o herói, que o herói ama e que vão estar sempre com ele de forma incondicional. 5. Próxima etapa é o maior medo. O herói, ele se depara com o maior medo dele. Esse maior medo, ele pode ser maior medo à morte, pode ser algum trauma, alguma fobia, pode ser alguma coisa que quer travar o herói bem aí nessa hora, logo depois que ele esbarra com os inimigos, que ele tem também os seus aliados, que são os guardiões, ele tem um mentor também com ele, mas veja, chega uma hora que ele pode travar. O que, dentro da jornada, na história da pessoa, qual foi o maior medo dela? Aquilo que mais atrapalhou ela dentro da jornada, dentro desse processo. 5. As armas. O que vai acontecer aqui nessa hora? O herói, ele travou, ele tem o maior medo dele, e aí vem o quê? Quais são os principais recursos, as armas que vão fazer com que o herói ele supere aquele maior medo? E por fim, quando ele consegue as armas, ele se empodera, ele vai lá, ele consegue fazer o que ele tem para fazer, o propósito dele, e então ele triunfa, ele vai para o pódio. E no pódio olha, quando a pessoa ela alcança o pódio, ou seja, quando ela conseguiu superar algo muito desafiador na vida dela, ela hoje, você concorda comigo que a pessoa ela se tornou um especialista dessa história dela? Quando ela se torna um especialista, ela agora está no pódio. E no pódio, ela pode agora ser um mentor de outras pessoas. Ela pode ajudar outras pessoas a tomarem a decisão de começar uma verdadeira transformação nas vidas delas. Olha, antes de fazer essa recapitulação, se você está gostando desse vídeo, dê um like aí pra gente, tá certo? E se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo aqui no nosso canal. E, olha só, se você está assistindo esse vídeo no Instagram, aqui é o meu Instagram, ó. Dá uma olhada aqui, ó. O Dan vai colocar aqui na folha o meu Instagram, que é Marcelo Lima. Me segue aí para você continuar assistindo os vídeos que a gente está postando todos os dias aqui no nosso canal, tá certo? Então vamos lá.
Eu quero fazer agora uma recapitulação, só que usando um filme, talvez você tenha assistido, e dessa forma vai ficar mais fácil de você poder entender, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar o filme Matrix. Eu não sei se você já assistiu. Como que acontece no filme? Primeiro, tem um chamado. O Neo, ele começa a perceber que tem alguma coisa diferente, que tem alguma coisa que está chamando ele para mostrar algo diferente que não é aquilo que ele vê. Ele está na Matrix, ele tem uma sensação de que ele está num lugar onde não é o lugar dele. Então ele começa a ter o chamado. E nesse chamado ele quer resistir, ele começa a resistir, porque lembra, o herói, ele resiste ao chamado. No portal ele se encontra com o Morpheus, que é como que ele se apresenta ali como mentor, e o Morpheus, ele mostra para ele a opção de conhecer qual é o mundo fora da Matrix. Nessa hora, o Neo, ele tem a decisão, ele toma a decisão, é o portal, onde ele passa o portal, ele toma essa decisão e pega a pílula vermelha. O que vai acontecer? Neo encontra os agentes da Matrix que vão fazer de tudo para atrapalhar o projeto deles, que é acabar com a Matrix. E durante o processo, Neo tem a Trinity. A Trinity, ela é a guardiã do Neo, ou seja, aconteça o que acontecer, ela está sempre do lado dele, cuidando dele de forma incondicional. Trinity é a guardiã do Neo. Maior medo do Neo aparece quando ele vai falar com o oráculo e o oráculo diz o seguinte, olha, vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma grande decisão. Ou você ou o Morpheus vai ter que morrer. Então o maior medo dele é, cara, poxa, se eu estou aqui, se eu fui o escolhido, eu tive um chamado para poder fazer alguma coisa diferente para transformar esse mundo, o maior medo dele é de não conseguir cumprir essa missão. Então esse é o maior medo dele. E então, as armas, quando ele consegue perceber que ele pode fazer o que ele quiser dentro da Matrix e começa a tomar o controle disso, o domínio. Então ele passa a treinar e entender que ele tem as armas dentro dele. E com o maior medo, que é da morte, inclusive o que acaba acontecendo no filme? Neo, no final do filme, ele morre, só que qual que é a grande arma dele? Está aqui na mente dele, ele sabe que na Matrix ele pode tudo. Então ele toma uma decisão, eu não vou morrer. E ele simplesmente ressurge, ele ressuscita, tá certo? Como ele está na Matrix, ele ressuscita e faz o que tem para fazer. E então ele chega no pódio e ele passa a ser, verdadeiramente ali dentro do filme, ele passa a ser o escolhido, que é o principal, é o herói principal do filme. Então como que você vai encaixar a jornada do herói dentro de um treinamento? Você vai começar a fazer as correlações de cada etapa com a vida do seu treinando. Muito simples. Você pega, por exemplo, o chamado, e aí você explica o que é o chamado e você faz a pergunta, como se estivesse fazendo coaching. Quando, em um instante da sua vida, que você recebeu um chamado, naquela hora que não era você que estava escolhendo, é alguma coisa que falou assim, olha, é agora, ou vai, ou vai. Quando que aconteceu isso na sua vida? Depois, o portal. Quando que você, ao invés de ser forçado que foi o chamado, não, agora é o portal, que você tomou uma decisão de transformação, uma decisão de ir fazer o que tem que fazer. Quando na sua vida isso aconteceu? E eu gosto de fazer o seguinte, por exemplo, eu pego e quando tem um chamado, eu passo um trecho de um filme que a gente chama na PNL de abertura de filtro. Então faço a abertura de filtro com um trecho de um filme que exemplifica o que é o chamado e então depois eu pergunto para o aluno, quando que na sua vida você foi chamado a algo que você até não queria, mas você teve que meio ir de forma forçada, tipo, ou vai ou vai. 2, o portal. No portal, você tomou a decisão. De repente, alguém veio falar com você, um mentor, ou pode não ter sido um mentor. Às vezes, quando a gente fala mentor, parece que é sempre uma pessoa. Não necessariamente. Pode ser o mentor que tem dentro da gente, pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser uma energia positiva ou uma intuição que falou assim para você, olha só, enxergue isso e tome uma decisão. E aí você foi lá e tomou uma decisão. Então eu também passo um trecho de um filme que mostra o portal e dessa forma eu pergunto para o aluno na sequência, quando na sua vida, na sua jornada,
você foi lá e tomou uma decisão para fazer o que tinha que fazer. E assim eu vou, etapa por etapa, fazendo a pergunta quando que na sua vida aconteceu isso, e a pessoa vai se conectando, ela vai respondendo, tá certo? Dessa forma, o que que você faz? Você resgata na pessoa a autoestima dela. E o mais importante, se a pessoa consegue entender que existe um herói, um gigante tigre interior, ela sabe que ela pode fazer com que esse gigante continue fazendo tudo aquilo que ele já fez. Ou seja, se você já fez coisas incríveis na sua vida, por que não continuar fazendo? Começar de novo, fazer de novo coisas incríveis. E como o Joseph Campbell fala no livro dele, eu acho muito incrível que é através da ação que o herói surge. Então é isso. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo aqui. E lembrando que se você está assistindo pelo Instagram, me segue, Marcelo Lima, tá certo? Olha, a gente se vê num próximo vídeo. Obrigado e um forte abraço de tigre!